1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus amados irmãos, nessa noite, se eu pudesse intitular essa mensagem, seria entendendo as situações que o inimigo usa para parar a igreja e os seus servos. O versículo que o Senhor primeiramente falou aqui conosco, já nos dá, tipo assim, um alerta, né? Não é uma palavra de consolo, interpretando bem, ou pelo menos assim de forma sucinta, não é uma palavra de consolo nessa parte, não é uma palavra de revelação a respeito de quem é Deus, né? Esse versículo é um alerta. Tipo assim, cuidado, vigia. E o que é que ele diz? Sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, assim, primeiramente, o que a gente também pode entender, além de ser um alerta, anda ao nosso derredor. Bom, ao nosso redor, nós cremos que quem está ao nosso redor, acampado, é os anjos do Senhor, amém? Então, a gente tem uma perspectiva de sim lembrar que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo, quando a gente vai para o nosso trabalho, quando a gente vai para a casa da sogra, quando a gente vem para a igreja, todos os momentos. Sim, de fato. Mas aí a palavra do Senhor, ela nos dá uma outra conotação a respeito desse diâmetro, né? Não é só os anjos do Senhor que estão ao nosso redor. O inimigo está ao nosso redor. Derredor. É como se fosse no primeiro diâmetro os anjos do Senhor. E no diâmetro seguinte está quem? O inimigo das nossas almas. Isso mesmo. Então, nós somos vigiados. Tem um momento que a gente fica só. Não só por saber que o Senhor nosso Deus é onipresente, mas também Ele envia anjos para nos guardar. E também, como a palavra do Senhor aqui diz, o diabo anda a todo momento nos observando. E aí, o que é que isso denota? Denota que, para além, né, de termos esse olhar de quem somos em Deus, somos filhos, somos servos, somos perdoados. Para além desse olhar, eu e o Senhor, você e o Senhor, nós temos também que ter ciência que nós estamos numa batalha constante. Dito isso, se nós, não é somente sobre nós o Senhor, existe outros aquéns, que não é só um, né? A terça parte. Isso quer dizer que nós constantemente estamos em quê? Estamos em uma batalha. E se nós estamos em uma batalha, isso quer dizer que não existe meio termo. Não existe uma zona neutra. Vamos continuar a pensar. Nós bem sabemos que o diabo existe, que ele tem uma organização, ele tem um reino. E o reino dele é organizado. E então, qual é a finalidade do reino do inimigo das nossas almas? Qual é a finalidade? Falando de forma assim sucinta, é desviar os santos, os salvos, do propósito. Desviar. Fazer com que a mensagem do Senhor não chegue nos corações, fazer com que
chegando nos corações, venha o diabo e ele consiga roubar, como está lá na parábola do semeador, você lembra? Meus irmãos, lembra que existem palavras que até as pessoas ouvem, mas o diabo vem e consegue, ó, tirar do coração. E então, entendendo o seu propósito, que é tirar a igreja do caminho do Senhor, de fazer com que a gente viva para a glória de Deus, não existe zona cinzenta. É tipo o quê? Ou a gente está lutando contra, ou a gente está emaranhado, de certa forma, cooperando, ou pelo menos não dando trabalho para o reino das trevas. E então, qual é a nossa perspectiva? Como nós estamos? Não existe zona cinzenta. Nós estamos lutando contra ou nós estamos inertes? Pelo menos assim, não dando trabalho, ou seja, já laçados. Porque se ele tem o reino e tem a organização, então isso quer dizer que ele trabalha, ele não é preguiçoso, não. O diabo, ele trabalha. E aí a gente vai ler na sequência, mas já dando um parâmetro, ele, como tem a organização, num dos versículos fala, no grego, fala que o trabalho dele justamente vem da palavra grega original, uma metodologia. Ou seja, é muito organizado, é esforçado esse reino que nós lutamos contra. Ele não é inerte, ele não esquece da gente. Nós estamos sempre acompanhados, para além dos anjos, sempre tem o inimigo das nossas almas nos observando. Procurando o quê? Uma brecha para nos emaranhar. Então, a realidade espiritual de nós é essa. A realidade espiritual é essa. Não tem zona neutra. Ou está cooperando, ou está lutando contra. E então, quando nós vemos em Efésios 6, Paulo começa a sessão sobre a batalha espiritual com uma advertência clara. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ele enfatiza que nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra principado, potestades, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Estamos em uma batalha espiritual contínua e devemos estar sempre preparados. Isso significa viver uma vida de integridade, justiça, fé e constante comunicação com Deus através da oração e do estudo de sua palavra. Irmão, não é brincadeira. E sabe por que o Espírito Santo quer enfatizar para que, através da repetição também, venha surgir essa memorização, porque a igreja odierda, mais do que nunca, ela vive como se, meu Deus, não existe mundo espiritual, tudo bem, eu viver aqui de uma aparência. Aparência do quê? Alguém me reconhecer como evangélico já basta. Tipo assim, através das roupas, e isso é certo, tá bom? Através das roupas, não usando roupas sensuais. Através de aspectos morais. Bom, sabe que crente não fala palavrão. Então, o crente não fala palavrão, as vestes dele não é umas vestes que denota uma pessoa mundana, não tem sensualidade. E não bebe, claro, não fuma, não mata, não adultera. Só que não é só isso. Não é só isso. E quando nós nos pegamos apenas alguns elementos que nos faz, tipo assim, parecer crentes,
a gente está aceitando a religiosidade. A religiosidade. Os fariseus aparentavam ser o quê? Muito homens de Deus. Os fariseus aparentavam. E eles faziam questão, né, de ter esse conhecimento público, que as pessoas vissem, reconhecessem, né? E eles até recebiam palavras, são homens de Deus. Por quê? Porque aparentavam. Mas o que é que o Senhor Jesus disse para este tipo de pessoas? Que se contentavam em apenas aparentar. Sepulcro caiado. Ou seja, não. Não é só isso. Não é só isso. A caminhada cristã não se refere apenas a escolhermos no dedo, aparentarmos sermos crentes. O evangelho não se resume a isso. Se nós lermos a palavra do Senhor, lá está contida tudo o que precisamos para entender o que é viver para a glória de Deus de fato. E não se resume a apenas a aparentar. Está ali dentro dos bons costumes, não rouba, não bebe, está ali aparentando através das vestes. E está certo, obviamente, a gente não procurar beber, se embriagar, não roubar, matar, não se vestir de forma sensual. Obviamente que isso está não, obviamente que isso está dentro da palavra. Mas o nosso erro é se a gente se contentar apenas em pensar que ser crente é só isso, aparentar. E se nós nos contentarmos nessa medida baixa, Jesus está a nos olhar e a dizer: eu sei que tu, na verdade, é sepulcro caiado. Porque eu sondo o teu interior. E a partir do momento que a gente se conforma com o exterior, o nosso interior, meu irmão, não tem espaço para o Espírito Santo. Não tem. Por quê? Porque a gente já se vestiu. A gente já está despreocupado. Pronto, não preciso fazer mais nada. Eu não sei nem, na verdade, o que é viver para a glória de Deus, porque eu não conheço a palavra do Senhor. E o diabo está adorando. Porque não está dando trabalho. Né? Um crente assim, né? Que está ali, mas assim, não está lutando contra o reino dele. E aí, a batalha espiritual, descrita em Efésios, nos lembra da realidade do conflito espiritual em que estamos envolvidos. Ao nos revestirmos da armadura de Deus e dependermos de sua força, podemos resistir aos ataques do inimigo e viver vitoriosamente em Cristo. A Bíblia nos ensina que estamos em uma guerra contínua contra as forças do mal e precisamos estar preparados. Então, eu quero começar aqui com meus irmãos a desenvolver mais um pouco o que é que a palavra do Senhor diz a respeito da realidade da batalha espiritual, ok? Definição: a batalha espiritual é o conflito entre as forças malignas e celestiais, que ocorre no mundo espiritual, que ocorre em nosso meio e afeta diretamente nas nossas vidas. Como está escrito em Efésios, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele na carta de Efésios, não sei se os irmãos já leram, mas capítulo por capítulo, ele fala do plano de salvação, ele explica como se deu a revelação do Senhor, no tempo oportuno, né? Porque foi nesse tempo e não no tempo dos patriarcas. Depois ele fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão totalmente trabalhando conjunto na salvação, né? O Pai enviou o Filho foi e o Espírito Santo selou, né? E aí depois, nos capítulos seguintes, ele fala
dessa nova vida, como é para nós vivermos. E antes dele encerrar, é onde entra essa parte do capítulo 6, onde o quê? Onde ele fala dessa batalha. Então, o apóstolo Paulo, ele dá assim um check-up bem, um panorama muito bom do que é a vida cristã de fato, do que é que nós temos que entender a respeito da salvação, da participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como isso se dá na aplicação prática para as nossas vidas. Então, ele adverte, né? Filhos, obedecer aos vossos pais, marido, amai as vossas esposas. Então, se caso os irmãos ainda não leram a carta de Efésios, eu recomendo, irmão, leiam. É muito assim, muito boa, muito esclarecedora. E aí, no capítulo 6, ele já fala assim: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, porque o negócio não é brincadeira. Vocês têm um inimigo, e o inimigo não é o vizinho, não é talvez uma pessoa do seu trabalho, não é muito menos irmãos da igreja, misericórdia, não é a sua sogra, não é, enfim, não são pessoas. A nossa luta não é, tá certo, Efésios? O pessoal aí de Efésios, o apóstolo Paulo está enfatizando, não é. Então, tira os olhos daquela pessoa, entrega só ela em oração, não perde seu tempo pensando até mesmo em como brigar. Não, meu irmão, parafraseando Paulo, não, meu irmão, não fica pensando não em como brigar com aquela pessoa não, porque a tua luta não é contra ela, são contra os seres. São contra as potestades, as hostes do mal, os nossos adversários espirituais. E aí, ele fala justamente, então, para a gente se revestir. Então, vamos destrinchar aqui um pouco, resumidamente, a partir desse revestimento. Cinturão da verdade representa a verdade de Deus que nos sustenta e nos também mantém firmes contra as mentiras do inimigo. Couraça da justiça simboliza a justiça de Cristo que nos protege contra as acusações e condenações. Calçados da preparação do evangelho da paz indicam a prontidão para anunciar o evangelho, trazendo paz em meio ao conflito. Escudo da fé serve para apagar os dardos inflamados do maligno, representando confiança em Deus que nos protege contra as dúvidas e tentações. Capacete da salvação protege nossa mente, lembrando-nos da salvação e esperança em Cristo. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nossa arma ofensiva contra as mentiras e ataques do inimigo. Então, ele dá tipo assim, ele faz analogia à vestimenta do soldado. E aí ele fala do capacete da salvação, escudo da fé, as sandálias da anunciação do evangelho da paz. Aí a pergunta que fica, a gente está com essas revestimentas? Nós estamos... É certo, nós estamos num ataque espiritual muito forte. A Igreja Manancial está. Eu não sei os meus irmãos, mas eu tenho sentido muito ferrenhamente mesmo, assim, um peso. E não estou falando assim da igreja no sentido desse ambiente, o peso aqui, não. Na minha vida, para eu não conseguir avançar, não conseguir orar, não conseguir ler a palavra, fazer devocional, querer, tipo assim, uma apatia. Essa semana, então, não sei os meus irmãos, mas está sendo bem ferrenho. E é claro que a gente adentrando, combatendo, o diabo não ia oferecer um cafezinho para a gente, né, irmãos? Entre mais, olha que legal, ai, que lindo. Não, ele vinha forte. E ele está vindo forte. Eu tenho sentido. E aí, essa semana foi uma das mais ferrenhas. E o Senhor Jesus me fortalece. Aí, antes de eu estudar a respeito da mensagem,
Eu estava só nessa fase. Meu Deus, misericórdia. Senhor, estou sentindo. Pesado. Pesado, meu Deus. Ai, meu Deus, eu não quero. Pensava nas orações. Misericórdia. Pensava em ler a palavra. A atenção, ó. Não conseguia se concentrar. Depois que eu voltei a conseguir estudar, não, vou estudar. E aí eu me apossei dessa fé. Entra uma parte, escudo da fé. Rapaz, descansa. Pai, tu tá cansada. Pra que orar assim tanto? Não precisa não. Ó o dardo. Ó o dardo do adversário. Dando aqui um exemplo do que estava acontecendo comigo, né? Que é isso, Satanás? Eu vou sim. Porque eu estou no caminho certo. Se tu tá vindo contra mim, então é porque eu estou sendo uma ameaça. E é isso mesmo, eu vou para cima. E aí eu vejo essa palavra. Eu vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Olha só como é importante a gente entender a palavra do Senhor. A gente conhecer a palavra do Senhor. Eu já tinha lido essa passagem, mas é uma manutenção, meu irmão. A gente tem que ficar lendo porque a coisa mais fácil é a gente esquecer. Ainda mais nas coisas de Deus. A coisa mais fácil do mundo, você tá boazinha, os olhos bem abertos, mas pega na palavra ou vai tentar orar para ver como um sono não vem. Não é verdade? Rapaz, mas é demais. Então, assim, precisamos sempre lermos a palavra do Senhor. E aí, sabe uma coisa muito boa que o Senhor me deu, assim, para ver essa continuidade de eu sempre estar nesse contato? Foi que no aplicativo da Bíblia, o seu deve ter, você procura depois, tem a forma de ouvir. Está gravado lá, um rapaz gravou na voz dele todos os capítulos da Bíblia, né? E assim, até mesmo você tomando banho, você consegue ter acesso à palavra que transforma, que santifica, que protege, que te anima. Então, meus irmãos, quando chegar em casa, você veja essa ferramenta. Quando você está fazendo alguma coisa, você às vezes coloca um louvor, que é ótimo também, mas você inserir isso também, porque a gente necessita conhecer a palavra do Senhor para a gente reconhecer. Não, isso aqui não é de mim, não. Isso aqui é um dardo e eu não vou acolher. Tchau. É com a palavra do Senhor, irmã, que a gente dá um peteleco assim, ó, vai-se embora. É com a palavra do Senhor. Olha só a importância. Não podemos ficar sem ler a palavra do Senhor. E então, entra também a importância da oração. Paulo conclui a descrição da armadura de Deus com um chamado à oração constante. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Efésios 6,18. A oração é essencial para manter nossa conexão com Deus e receber sua força e orientação. E aí entra justamente com essa verdade a importância da gente vir orar. Não é besteira, meu irmão. Besteira é o que o nosso adversário quer que a gente pense. Besteira, pode deixar para lá, não precisa. Olha os dardos, vamos combater. E vamos nos fortalecer, porque às vezes, mesmo sabendo da palavra do Senhor, a gente está tão fraco que a gente não consegue combater. E aí entra o fortalecimento do Senhor em oração, que é o que ele fala aqui. Oração a todo momento, oração em espírito. Esse tipo de oração a gente pode entender que é como? Eu estou, rapaz, não dá aqui para me ajoelhar, não dá aqui para eu fazer um momento no meu quarto, um secreto. Mas isso não quer dizer que eu não possa falar com Deus. E é justamente essa parte que entra oração em espírito. Eu estou na parada, Senhor, obrigada, meu Deus, desculpa. Eu acordei, meu Deus, nos astropelo, eu nem me lembrei, meu Deus, de falar contigo ao me levantar. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Me protege, me fortalece, Senhor. Olha só, meu Deus, eu estou percebendo isso e aquilo. Oração em espírito.
Vamos nos apropriar dessa ferramenta que a gente tem contra o nosso adversário. Vamos nos apropriar, vamos inserir em nossas rotinas. Oração em espírito. Oração em espírito. Claro, a gente tem que buscar ter um tempo onde a gente possa, assim, fechar a porta do nosso quarto, fazer um momento onde a nossa atenção tem mais espaço para ser dada ao Senhor, claro. Mas também não podemos nos deixar de viver diariamente sem falar com Deus. Não podemos. Ficamos suscetíveis a cair nas ciladas dos nossos adversários, se vacilarmos nesse ponto. Então, vamos nos apropriar. Oração em espírito. E eu queria dar uma pincelada em como os nossos irmãos do primeiro século depois de Cristo, eles viviam a vida de oração e adoração. Em Atos 2,42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, eles tinham uma vida de oração constante. Quem? Os nossos irmãos. Os nossos irmãos, né, depois de Cristo, no primeiro século, e sucedeu assim, né? Se nós estamos aqui, geograficamente, a gente não era para conhecer a palavra do Senhor, porque não é nada perto, né? A Arábia, a Ásia daqui do Brasil. Então, isso quer dizer que os nossos irmãos, eles se movimentaram. Eles deixaram as suas vidas, eles entenderam que eles tinham um novo propósito e adentraram nesse propósito. E uma das coisas que eles tinham era a vida de oração, que acabamos de ler. Atos 2,42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. A importância da oração diária, tanto individual como comunitária. Outra coisa que ele tinha era a comunhão. Vida em comunidade. A importância da comunhão e do apoio mútuo. Outra coisa que os nossos irmãos tinham, estudo das Escrituras. Atos 17:11 está escrito assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Ou seja, os apóstolos davam a palavra e os nossos irmãos de Bereia, eles não só ouviam, como eles faziam, tipo assim, um check-up. Rapaz, está certo mesmo isso que o irmão estava falando? O que é que eles iam fazer? Iam consultar nas Escrituras. Para a nossa realidade de hoje, principalmente assim, graças a Deus, nem falando da nossa comunidade, porque a nossa comunidade tem homens de Deus, né? Homens comprometidos mesmo com a palavra. Mas quando a gente vai para um preâmbulo de rede social, de YouTube, como é que a gente vai saber se aquilo que um profeta, um homem de Deus está falando é verdade? A gente tem o parâmetro das Escrituras. E como é que a gente tem esse parâmetro? Estudando, lendo, se apropriando desse conhecimento. Isso é muito importante, porque o inimigo usa dessa nossa ignorância. Outro ponto, trabalho e sustento. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12 diz: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Ou seja, meu irmão, os nossos irmãos, eles trabalhavam como nós. Ele tinha rotina e assim, chegava no âmbito de, claro, né, ter ali um sentimento de cansaço, sim. Mas isso não impedia que eles fossem homens de oração, homens estudantes da palavra de Deus e homens que viviam em comunidade. Isso não impedia. E uma das coisas que o nosso adversário tem soprado muito
Na igreja odierna é o quê? Rapaz, não dá não. Não dá para servir o Senhor por conta do meu trabalho. Meu trabalho é muito cansativo. Olha o dado, meu irmão. Olha o dado. Combate. Porque dá assim. E nós temos esse exemplo muito bem claro nos nossos irmãos. Inclusive, além de trabalhar, Paulo diz, né? Trabalhem e trabalhem honestamente, justamente para vocês não ter falta de nada. Aqui é tipo ele dizendo assim: olha, não dê desculpa aqui de não trabalhar e depois você está precisando aí, numa situação apertada, precisando do outro. Não, trabalhe, procure trabalhar cada vez mais para não ter falta de nada. Ou seja, tipo assim, se esforça mesmo. E os nossos irmãos se esforçavam. E como é que a gente pode acolher essa mentira de que a gente não consegue servir ao Senhor por conta do nosso trabalho? A gente não pode. A gente não pode acolher. A gente tem que reconhecer que esse, na verdade, é um dardo. É um dardo, é uma tática para nos paralisar. Continuando. Resiliência e perseverança. 1 Pedro 4, 12 e 16 diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis alegres. Então era basicamente Pedro também falando, o apóstolo Paulo fala muito, está difícil, está sofrendo, desistir não, continua, persevera, é assim mesmo. Jesus disse, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci. E não o contrário, pai, está uma peleja, pai, estou sentindo assim um desânimo tão grande, meu Deus, o diabo está se levantando contra, misericórdia, é só orar mais. Aí você talvez até não diga, mas a sua atitude talvez seja: vou recuar. Aí para de vir. Diminui a frequência nos trabalhos da igreja. Diminui a frequência até mesmo nos cultos. Cuidado, meu irmão. Cuidado, é uma estratégia do nosso adversário. Cuidado. Continuando. Outra coisa que o inimigo usa para parar a igreja é divisão e discórdia. Rogo-vos, meus irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Satanás semeia discórdia e divisões para enfraquecer a unidade da igreja. Eu acredito, graças a Deus, possa ser apenas um recorte, né, da minha visão, do meu ângulo. Mas a Igreja Manancial, nessa nova fase, a gente não tem essa questão de discórdia. Tipo assim, para ficar mais fácil, assim, o parâmetro da gente ver com o que é que a gente está comparando. Existem muitas igrejas, eu acredito que os irmãos já conheceram, de pessoas falarem mesmo, até de incrédulos falarem, tipo assim, espantados, escandalizados pelo mau testemunho, que é o quê? Rapaz, naquela igreja ali, meu irmão, é um pessoal que fala tanto mal do outro, e fala disso, e fala aquilo, e fala assado, e não sei o quê, e não quer estar junto. Ah, eu não... Tem alguma coisa? Eu não quero, vou evitar. Não quero estar junto, não quero estar junto. Eu posso estar sendo ingênua, mas nessa nova fase da Manancial, nós não temos isso. Mas isso não quer dizer que o diabo ele pode investir. Então, se vir aí na nossa mente, na sua mente, um pensamento contra um irmão aqui da nossa igreja, meu irmão, joga fora, é cilada. Não acolhe. Não acolhe. É uma estratégia. Estamos entendendo que é uma das estratégias que o inimigo usa. Se tem algo contra alguém, não acolha.
Fortaleça-se no Senhor. Se é alguma situação que já aconteceu, duas opções. Ou você procura falar, como está lá em Mateus 18, né? E se a pessoa não aceitar, e chama outra pessoa e tal. E se mesmo assim a outra pessoa não aceitar, chega assim até no ápice de ser desligado da igreja. Mas se caso for uma pessoa da qual você tem assim uma sensação que se você for, vai ter outra briga, ao invés de resolver, vai ter mais, então perdoe. Perdoe. Porque a mágoa também é uma porta abertíssima para o diabo nos paralisar e conseguir ter acesso a nós. Continuando, outra estratégia do nosso adversário é falsas doutrinas e heresias. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. O que é que nós temos ouvido para além daqui? Como nós temos esse entendimento em comum, eu acredito que não seja só eu, daqui desse púlpito só sai realmente palavras que estão baseadas na palavra do Senhor. Toda ministração é baseada na palavra do Senhor. Então, o que é que a gente pode estar dando ouvidos que está distorcendo, está entrando e está mudando o sentimento com relação à obra do Senhor? É onde a gente está ouvindo nas redes sociais, no YouTube. Talvez uma pessoa que se diz ser cristão e tem um comentário, uma opinião diferente. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Muitos apostatarão da fé, como está escrito aqui. Dando a entender que o evangelho é de outro jeito. Não vê o exemplo do Kleber Lucas? Ele não se considera desviado do evangelho. Mas a gente bem sabe que ele está. Então vamos ter cuidado. Outro ponto. Perseguição e intimidação. Uso da perseguição para intimidar e silenciar os cristãos. Outro ponto, tentação e pecado. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Rapaz, é fato que quando a gente entra numa batalha espiritual, o diabo, por nos conhecer muito bem, que é alguém que nos conhece até mesmo mais do que nossa mãe, é o diabo. E por nos conhecer muito bem, ele sabe exatamente os nossos pontos fracos. E aí a gente tem que fazer uma autoanálise. Nós mesmos temos que estar vigilantes. Qual é o meu ponto fraco? Então eu tenho que mais me resguardar nisso. Porque é nesse ponto também que ele vai me tentar, para me fazer cair. Desânimo e desesperança. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. É o que a gente está lutando, eu percebo. Falando assim, a grosso modo, no modo geral, do que podemos observar do todo da igreja, é a questão do desânimo mesmo. Dessa luta, meu Deus, eu quero participar, eu quero estar com o coração, mas é um cansaço, é um peso. Não é isso que podemos observar que está acontecendo? Desses pontos aqui, ao meu ver, é o que o inimigo está mais investindo nessa estratégia contra nós, contra a igreja Manancial. Desânimo. Desânimo. Eu não quero. Não quero. E o pior é se entregar. Aí, como falamos, diminui a frequência nos trabalhos. No que era para se fortalecer mais, no que era para estar aqui, ó. O inimigo está vindo, pois eu vou estar junto aqui com você, meu irmão. Para a gente lutar junto, para a gente tacar a granada junto nele. Não, para de vir. Diminui a frequência. Olha a estratégia. Olha as estratégias do inimigo.
e não caiamos mais. Não caiamos mais. Porque é fato que ele quer nos paralisar, ele quer nos fazer esmorecer, ele quer nos fazer desviar, apostatar da fé. Isso é fato. A questão é, o que é que nós vamos fazer com isso? Eu quero ir para essa parte de sinais de que o crente pode estar dando, de que está caindo em alguma cilada e armadilha do inimigo. Nós temos que identificar esses sinais, nós temos que, se ele é inteligente, se o diabo sabe o que está fazendo, nós também temos que saber. Tem que ser tete a tete, não tem que ser desproporcional, não. Então, vamos nos apropriar desse conhecimento. Vimos aqui algumas estratégias, tentação, desânimo. E vamos agora fazermos uma autoanálise se nós já não estamos em alguma dessa estratégia dele. O primeiro ponto que eu quero ler com os meus irmãos é perda de alegria e paz. João 10:10, como bem sabemos, está escrito assim, que é um texto bem conhecido. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sentimentos persistentes de tristeza, ansiedade e falta de paz. O inimigo tenta roubar nossa alegria e paz, criando situações de conflito e desânimo. Está acontecendo isso na sua vida, meu irmão? Pode estar acontecendo, sim. Isso não quer dizer que puramente por conta disso seja um pecado, não. O intuito aqui é da gente ter um olhar crítico no sentido de se reconhecer. Rapaz, o diabo está querendo me laçar, é isso mesmo? Uma das coisas, persistente de sentimento de tristeza, não tem mais alegria, uma ansiedade, situações talvez na família, no trabalho, sabe, assim, é como se você estivesse em uma constante dinâmica onde você se depara com situações constantes que te geram isso. Te gera tristeza, te gera ansiedade, te gera perda de alegria. Nesta noite, nós vamos orar, porque é o diabo querendo nos fazer desfalecer. Outro ponto. Dúvida e incredulidade. Efésios 6,16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sinal. O que é que a gente pode estar pensando quando a gente está dentro dessa armadilha? Questionamentos constantes sobre a bondade de Deus e a verdade de sua promessa. O inimigo lança dardos de dúvida para enfraquecer a nossa fé. Como é que está a tua fé, meu irmão? Como é que está a minha fé, dona Ingrid? Você está se sentindo assim, incrédula? Difícil, você até ouve, mas parece que não entra. No instante sai da sua cabeça, esquece. Quando pensa com descrédito da palavra do Senhor, não dando importância. Vamos ter cuidado. É um sinal que o diabo está nos laçando nessa armadilha. Outro ponto. Esfriamento do amor. O inimigo promove a iniquidade e o egoísmo para esfriar nosso amor por Deus e pelo próximo. É travado. E esse é um ponto assim que, meu Deus, eu tenho reconhecido. Meu Deus, me dá o primeiro amor. Me dá o primeiro amor porque esfriou. Esfriou. Está esfriando e quer esfriar cada vez mais. Quer esfriar. O intuito é zerar. É chegar no ponto zero. Então, o que é que nós vamos fazer com isso? Nós vamos deixar? Não. Nós vamos continuar batalhando, se fortalecendo no Senhor. É isso que nós vamos fazer. Outro ponto, isolamento e falta de comunhão.
Hebreus 10, 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando verdes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, trazendo para a nossa realidade. Rapaz, puxando aqui da memória, puxando aqui dos últimos dias, das últimas semanas, eu estou mais distante. Vamos acender um alertazinho? Porque a gente se fortalece na comunhão dos santos, está escrito. Então, uma das estratégias é sim nos tirar cada vez mais da comunhão, do irmão estar presente, de a gente estar ativamente na obra do Senhor, porque assim ele consegue nos fazer mais refém dele, muito mais rápido, de forma muito mais fácil, quando a gente está sozinho, quando a gente está distante. E é um fato, até a palavra do Senhor diz, né, o cordão de 3 dobras. É importante sim a gente estar em comunhão. Não é besteira, não é perca de tempo. É importante, é um pilar. Vamos pensar assim, né? Essa cadeira, se ela não tiver uma perna só, que seja, ela não se sustenta, ela cai. E um dos pilares da vida cristã é estar em comunhão com os santos. Então, meu irmão, se você se percebe que esses últimos dias você está tendendo a querer se isolar, a querer evitar estar perto, a querer estar mais em casa, fugindo, evitando, vamos nos aperceber, porque é cilada do inimigo. E nós não podemos nos deixar ficar passivos. Eu sei, mas eu deixo. O fim, se continuarmos passivos e não lutarmos, não contra-atacarmos, não nos fortalecermos, é a morte espiritual total. Porque se já está dessa forma, é um sinal de fraquejo, vacilo. Mas somos vacilantes. A questão é, o que é que nós fazemos com isso? A gente entende que é um momento que estamos fracos, o que é que a gente faz com isso? A gente deixa para lá, a gente continua assim? A gente continua refém? Ou a gente tenta se reerguer, dar as mãos? Rapaz, eu quero estar com a minha igreja. Eu tenho um propósito. Eu não vi esse mundo por acaso, eu não sou como os ímpios. Eu não vivo adoidado como os ímpios, que nem sabem para onde vão, nem sabem por que estão aqui. Não, eu sei. Eu sou filho amado do Senhor, eu sou servo do Deus vivo. Eu nasci com um propósito e eu vou cumprir até o fim da minha vida. Para eu poder dizer, lutei o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Vamos continuar. Desânimo e desespero, sede sóbrios, vigiais, sentimentos de desânimo e desesperança, falta de motivação para seguir em frente. O inimigo tenta nos desanimar e nos levar ao desespero. Mas podemos nos lembrar das promessas de Deus e buscar corajosamente a palavra do Senhor sobre nós. Outro ponto, orgulho e arrogância. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Qual é o sinal que a gente pode entender se nós estamos nessa cilada? Estamos nos emaranhando nessa armadilha do inimigo? Sentimento de, tipo assim, superioridade, desprezo. Eu não preciso, não faz falta. No fim das contas, é isso mesmo, meu irmão. No fim das contas, quando a gente acha que pode, é uma opção, não ser tão assíduo na obra do Senhor, não precisar estar presente nos trabalhos, no fundo o que está no nosso coração, uma das coisas é a autossuficiência. Eu não preciso. Mas o que é que a palavra do Senhor diz? O orgulho precede a queda. Cuidado, nós estamos perto de cair se nós estivermos nessa situação. Nós estamos bem perto, bem perto. Nós precisamos sim. E sabe,
Uma das coisas para combater isso é que o próprio Jesus fez questão de estar entre o povo. Ele não fez questão de vir num formato de um status assim, numa sociedade, sabe, aquém, que não se relaciona, que não precisa, como um rei, como nos dias de hoje, um artista, um empresário, mesmo sendo Deus. Então vamos combater, vamos fazer essa autoanálise. Nós estamos tendo esse sentimento como se fosse opcional, como se não precisasse. Orgulho, autossuficiência, altivez. O orgulho precede a queda. Continuando. Uma das coisas que devemos cultivar nesse ponto é a humildade e a dependência de Deus como Jesus. Qual é o papel da comunidade cristã na resistência das armadilhas? Nós, como igreja, como é que a gente pode atuar para a gente não ficar refém, para a gente, tu me atacou, eu percebi, estou percebendo que você está me atacando, pois aqui, eu vou fazer um negocinho. O que é que a gente, como comunidade, pode fazer? A comunidade cristã desempenha um papel crucial na resistência às armadilhas do inimigo, oferecendo suporte espiritual, emocional e prático aos seus membros. Suporte espiritual e oração coletiva. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. A oração coletiva fortalece a fé e cria um ambiente de apoio espiritual. Quando oramos juntos, sentimos a presença de Deus e somos encorajados a permanecermos firmes. Então vamos valorizar cada vez mais uns aos outros. Eu preciso sim estar numa roda, estar presente, estar lado a lado com o meu irmão. Não é besteira. O diabo quer que eu pense que é besteira. O diabo quer que eu pense que é algo opcional, dispensável, mas não é. Ensino e discipulado. Efésios 14, 11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O ensino bíblico e o discipulado ajudam os crentes a entenderem a palavra de Deus e a aplicarem seus princípios em suas vidas diárias. Ou seja, pastor está nesses últimos dias, algo aqui que podemos resgatar, que está acontecendo, bem próximo da gente. O pastor está fazendo sempre o apelo nesses últimos dias, falando da importância da gente vir para estudos bíblicos, não deixarmos viver uma vida cristã sem ter esse contato com a palavra. Então venhamos, então entendamos. E não só entendamos, combatemos esse inimigo que está a nos laçar nessa armadilha. Não quero ler a palavra do Senhor. Acho besteira, quero ficar em casa, assistindo meu filme, Netflix, vendo as redes sociais, e tudo bem. Olha o dardo já acolhido. Vamos vigiar. Sinais que estamos sendo manipulados já pelo maligno. Um dos pontos é isso. Olha o sinal. É totalmente dispensável. Não é, não. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que não é. E se ela diz que não é, então não é. Tudo que vem fora dela é dardo. É dardo para tirar a gente do propósito. Então vigiemos. Continuando. Comunhão e apoio mútuo. Hebreus 10, 24, 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia.
A comunhão com outros crentes proporciona um ambiente de encorajamento e apoio. Compartilhar experiências e testemunhos fortalece a fé e ajuda a superar os desafios. Então é isso. Se a gente quer resistir como comunidade, se a Igreja Manancial não quer retroceder, não quer parar as atividades, embora o diabo esteja vindo forte, que ele está vindo forte mesmo. Um dos pontos que a gente já viu aqui é justamente no desânimo, ele está vindo forte. E se a Igreja Manancial não quer parar, ela tem que continuar presente uns com os outros. Estar presente sim, dar lugar sim, dedicar tempo sim. Se quiser sobreviver, se quiser não desfalecer, se quiser não pôr a mão no arado e voltar para trás, porque em Hebreus também fala que o Senhor não tem prazer nestes. Então, qual é o nosso objetivo? Nós, como igreja, diante disso, nos apropriando do que a palavra do Senhor nos diz a respeito do que é a realidade, porque ela sim é uma fonte confiável para entendermos o mundo, tudo, inclusive o mundo espiritual, claro. Nossa fonte não é outra. O que é que nós estamos fazendo e o que é que faremos diante disso? Entendendo que possamos estar emaranhados, já nas ciladas do adversário, o que é que nós faremos com isso como igreja? E isso está coadizendo com o objetivo que dizemos ter de continuarmos ativos, combatentes, porque é isso que dizemos. E eu creio que isso é verdade. Mas para mais de dizer, nós precisamos agir. Nós precisamos nos posicionar. E outro ponto é para coadizer é o serviço e a missão. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir aos outros e participar da missão da igreja fortalece a fé e nos mantém focados no propósito de Deus. Na prática, então, o que é isso? Se não queremos ficar apenas no saber, se queremos sair dessa fase só de saber, a prática é envolver-se em ministérios, projetos da igreja, atividades de serviço da igreja, tendo a perspectiva que é uma resistência às distrações do inimigo. Então, se a gente quer sair da fase de só saber e sim avançar na prática, vamos procurar os serviços da igreja. Temos aqui as crianças, temos o Sevim, temos as intercessões, temos o serviço da igreja varrendo, arrumando. É um serviço, não é um serviço menor, porque não está em evidência, não. Deus é louvado tanto quanto nesse serviço. A gente quer ser mesmo, não só apenas ouvintes, como está escrito lá em Tiago, mas praticantes da palavra do Senhor. Então vamos procurar os ministérios da igreja. As crianças, até um tempo, o que eu sabia era que estava precisando. Eu até disse para a mãe que poderia me colocar, embora eu já esteja. Mas é assim, irmãos, quem tem o coração em servir o Senhor, não vê isso como dificuldade, sabe? Quem tem o coração, está bem resolvido, eu sirvo ao Senhor, isso é um fato, ele não tem dificuldade. Ele não tem. Também, na intercessão, como é importante termos pessoas que oram por nós, tanto individualmente como coletivamente. Como é importante. E nós temos irmãs e irmãos que estão na intercessão, mas tem espaço para mais. Tem espaço para mais. Também eu soube que no Sevim, no todo, a gente está se envolvendo, mas ainda tem espaço, tem pessoas que ainda não estão frequentes, estão realmente passivas, estão emaranhadas já.
O diabo já conseguiu ter um acordo. Ah, tu não dá trabalho para mim, eu não dou trabalho para ti. Não diz isso com palavras, mas a atitude está assim. Se constitui assim, a realidade se constitui assim. Mas vamos procurar os ministérios da igreja. Vamos procurar nos engajar mais. Servir a igreja, acima de tudo, porém, revistam-se do amor de Deus. Manter a unidade e o amor. A fidelidade à palavra do Senhor. Fiquemos de pé, meus irmãos, para encerrarmos esse momento com a oração. Mantermos fiéis à palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Permanecer fiel à doutrina bíblica. Oração e vigilância, que é o que iremos fazer agora. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. A importância da oração constância e da vigilância espiritual, para saber exatamente no que o diabo está a nos tentar. Não apenas orar. O que é que Jesus diz? Orai e vigiai. Às vezes a gente está orando, o que é super certo, super bem-vindo, super devido, mas não estamos vigiando. Nesta noite, nos examinando assim, fazendo uma vigilância na nossa vida. Quais são as áreas que o inimigo tem investido para nos paralisar? É o desânimo, é a tentação, é o esfriamento do amor. Qual é o ponto? Se os irmãos quiserem orar aqui, vamos orar juntos aqui.